Parabéns, Deus, o Senhor não erra. Amém? E se estiver dando errado, é porque Deus não está nesta causa. Mais uma vez estamos aqui para a glória de Deus. O endereço da fé hoje é Jeremias capítulo 18, a partir do verso 1. O vaso, o oleiro e o vaso. Por que o oleiro quebraria o vaso? Como a sua fé recebe essa informação? Como está inserido na sua mente este conhecimento sobrenatural sobre o oleiro quebrar o vaso para fazer novamente? Vamos observar a luz que ilumina realmente a nossa mente para que o texto não fique obscuro. Essa luz é Jesus. Então vamos lá, Jeremias 18, 1 e 2 diz assim: a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro. Deus então dá uma direção a este Jeremias. Deus o direciona. Deus faz com que Jeremias se mova da onde ele está para a casa do oleiro. Então ele diz assim, levanta-te, desce à casa do oleiro e lá te farei ouvir as minhas palavras. Então Deus tinha palavras para entregar a Jeremias. Ele gostaria que Jeremias fosse até a casa do oleiro para ouvi-las. Observe que Deus sempre procura a melhor maneira de fazer os seus filhos compreenderem a sua palavra. Não é por isso que Jesus, a luz de Deus para o ser humano, a luz que ilumina a mente humana, veio a esta terra sem pecado para fazer com que o ser humano compreendesse as características imutáveis do Criador dos céus e da terra. Amém? Então assim Jeremias desce à casa do oleiro para ouvir as palavras que Deus tem para ele. E está dito então no versículo 3, e descia à casa do oleiro, e eis que ele quem? Ele com E minúsculo, ele quem? O oleiro, estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Então naquele momento em que Deus direcionou Jeremias para ir à casa do oleiro, o oleiro estava em plena atividade, trabalhando. No verso 4, então nós vemos a informação que Jeremias transpassa a nós. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Então vamos aqui observar um detalhe. O que aconteceu quando Jeremias chegou ali a observar o oleiro trabalhando? O que foi que aconteceu? O oleiro quebrou o vaso? O oleiro pegou o vaso e falou: esse vaso não está do jeito que eu quero, e quebrou para fazer de novo? É isso que o texto está dizendo? Não é isso, mas pode ser isso que está dentro da tua fé, conhecimento sobrenatural sobre Deus. Pode ser que você foi ensinado que o oleiro quebrou o vaso, mas não é isso que o texto está dizendo. Vou ler novamente. Como o vaso que ele fazia de barro, o que aconteceu? Se quebrou. Olha aqui, o vaso se quebrou. Não foi o oleiro que quebrou o vaso. Esse detalhe fará toda a diferença na sua fé, porque muitas pessoas pensam que Deus está quebrando elas para fazer de novo. Tem até louvores, né? Quebra-me e faça de novo. E você já cantou essa música muitas vezes pedindo para Deus te quebrar e fazer de novo, com a ideia de uma informação, de um conhecimento sobrenatural que é a sua fé,
que é Deus que quebra o vaso. Mas agora você está vendo que não foi o oleiro que quebrou o vaso. O vaso se quebrou na mão do oleiro. Então o oleiro estava trabalhando o barro para fazer um excelente vaso, mas o vaso se quebrou na mão dele. E o oleiro tornou a fazer outro vaso conforme lhe pareceu bem aos olhos do oleiro fazer. Observe o que o próximo texto vai nos informar, vai nos trazer de sabedoria e de conhecimento sobre Deus. Então, após Jeremias observar o que aconteceu ali e como o vaso se quebrou, então veio a mim a palavra do Senhor dizendo, olha lá, então a parte de Deus, olha só o que Deus diz: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor: eis que, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Então, compreenda o que é a parte de Deus. A parte de Deus não foi quebrar o vaso, não, o vaso se quebrou por si. Deus está comparando os filhos dele, os filhos de Israel, o seu povo, ao barro, a fragilidade do barro. E Deus está dizendo que o que ele faz é não desistir do barro, como o oleiro não desistiu. Veja que o vaso se quebrou e o oleiro não jogou fora. Não, o oleiro persistiu, juntou o vaso quebrado e fez novamente para ficar como ele gostaria que fosse feito. Então o que nós observamos? Que o fazer de Deus é sempre algo bom, principalmente no quesito de não desistir do barro, como o oleiro não desistiu também. Então observe aqui, no momento, olha o que Deus diz no versículo 7: no momento em que eu falar contra uma nação e contra um reino para arrancar e para derrubar e para destruir, olha só o que está escrito: se a tal nação, porém, contra a qual falar, se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. Então observe que o vaso se quebrou pela sua própria maldade. Vamos observar um vaso que se quebrou. Por exemplo, Adão e Eva. Foi Deus quem quebrou eles ou eles se quebraram? Eles eram um vaso perfeito de Deus. Mas quem os quebrou? Eles mesmos, quando eles pecaram. Quem se quebrou? Foi Deus que quebrou Caim ou Caim se quebrou por si próprio? Vamos lá no rei Davi, um vaso precioso. O Antigo Testamento chega a dizer que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Quem quebrou Davi? Foi Deus ou foi o próprio Davi que se quebrou? Nós entendemos que foi o próprio Davi que se quebrou. Então o ser humano é que se quebra. O vaso se quebrou na mão do oleiro e não o oleiro quebrou o vaso. Então o oleiro não quebra o vaso. O oleiro persistiu com o vaso. E é assim na minha vida, assim na sua vida. Deus persiste com o vaso. Observe aqui ainda no versículo 8, Jeremias 18:8, que está a palavra aqui, a colocação, né? Eu me arrependerei. Observe que essa é uma visão do autor com uma limitação de revelação, porque a revelação do Velho Testamento é muito inferior do que a revelação que recebemos em Jesus. A revelação do Velho Testamento trazida a Moisés pela lei constituiu-se então aquela fé, aquele conhecimento sobrenatural, e o povo de Israel se estabeleceu ali. Observe que então o autor Jeremias, ele diz que Deus, se a pessoa se converter da sua maldade,
ele também se arrependeria. Veja que o arrependimento não cabe a Deus, mas sim a nós, porque o arrependimento só cabe em quem pecou, em quem cometeu um pecado, ok? O que o texto está dizendo então? Que deve haver conversão. Olha lá, ele diz: se o mal vier contra a nação, olha lá, se a tal nação, porém, contra a qual falar, se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. Este mal está associado ao pecado da nação. Deus é um juiz justo sobre toda a terra e sobre toda a história da humanidade, nos céus e na terra. Satanás, quando pecou, ele foi sentenciado por não se arrepender, por não se converter da sua maldade. Satanás é um vaso que se quebrou e permaneceu quebrado, sentenciado às cadeias da escuridão. O pecado transformou um anjo, como era Satanás, um querubim, que andava entre pedras afogueadas. O pecado o transformou em demônios, ou seja, Satanás se quebrou. Observe novamente Davi. Davi se quebrou. Ele era um vaso precioso na mão de Deus, mas se quebrou. Só que Davi, o que ele fez? Se arrependeu. Davi se arrependeu, e quando ele se arrepende, ele tem a oportunidade de usufruir do amor de Deus para ser reconstruído. Vamos ver isso em um outro vaso precioso para Deus. O nosso querido, amado irmão Pedro, apóstolo, discípulo, seguidor de Jesus, que se quebra ao negar Jesus. Jesus falou assim: quem me negar diante dos homens, eu negarei diante do meu Pai. Então Pedro, quando ele nega Jesus 3 vezes, Pedro se quebra. Mas o que aconteceu com Pedro? Arrependimento. Ele se arrependeu. Quando ele fez isso, o mal que viria sobre ele, de ser negado também diante dos homens, caiu por terra. Então, o mal, as maldições, diante do arrependimento humano, elas não têm nenhum valor nem poder. Então, observe que não é Deus que quebra o vaso. Se você está quebrado, não foi Deus quem te quebrou. Pode ter certeza disso. Deus não quebra ninguém. São as pessoas que se quebram, e elas depois não se arrependem e permanecem quebradas. Se você está percebendo que está quebrado, que você é um vaso quebrado, é hora de se arrepender, para que o Senhor, o poderoso Deus, Criador dos céus e da terra, refaça você, porque Ele quer você um vaso de honra. Amém? Glória a Deus, aleluias. Então, louvado seja o nome do Senhor mais uma vez. Parabéns, Deus, o Senhor não erra. Aleluia.